Olá, gente. Olá, boa noite. Mais uma live, Oscar Legal. Boa noite a quem tá chegando. Boa noite. Desculpa. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Camila, querida Camila Chagas, parceira aqui do nosso Oscar Legal Instituto. O pessoal do Matizes, lá do Piauí, grandes parceiros também. Guilherme Andrade, Grupo Cores, todo mundo que tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tá sem som? Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Tem alguém que tá reclamando que tá sem som. Por favor, me avisem aí se tá sem som. Camila, me diz aí, você que tá por aí. César Antônio Manhães, Espírito Santo, todo mundo que tá chegando. Boa noite a todos e a todas. Ó, o Guilherme Andrade estava me avisando que não tá ouvindo nada. Será que é uma questão dele ou todo mundo tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Me dá um toque para me ajudar aqui, gente. Ok, Camila, obrigado então. Então, querido Guilherme, sai e entra de novo, porque deve ser alguma coisa no seu fone. Querido André Carvalho, chegando aqui também, hoje na frente da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor da OAB. Então, seja muito bem-vindo. Maria Rosa. O pessoal do Matizes, mais uma vez, gente querida aí do Piauí, grandes parceiros e parceiras, fazem um trabalho belíssimo também na promoção de direitos humanos. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre orçamento público e a gente vai estar com a Raquel Lins. Então, estou aguardando só a nossa convidada chegar por aqui para a gente poder recebê-la com todo carinho, para ela conversar um pouco com a gente sobre as questões de orçamento e de como as organizações da sociedade civil podem interceder, interferir, enfim, incidir sobre o orçamento público. Então, Laura Francelino também chegando por aqui, seja muito bem-vinda. Todos e todos sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se a nossa convidada já chegou por aqui. Não, ainda não. Então vamos aguardar mais um pouquinho, tá bem? E ela tá chegando aí já já. Ela já estava aqui, né, no aguardo. Vamos lá, vamos ver aqui, só mandar uma mensaginha para nossa convidada. Então, gente, desde já dizer para vocês que a gente vai estar com uma promoção nova, tá bom? Foi um sucesso a promoção do sorteio dos livros da coleção de livros do GIF e dessa vez eu vou sortear, ó, o livro Para Compreender o Miroski, o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil e a democratização da democracia, da editora Zarte, lá, aqui, de autoria de Danilo Uzeda da Cruz. Ele fala sobre o marco regulatório a partir da experiência da Bahia. Esse livro tem uma peculiaridade muito interessante. Ele não é um livro escrito por alguém do jurídico. A rigor, os livros sobre o marco regulatório são escritos por gente do jurídico. O Danilo, ele é um historiador com formação e mestre em desenvolvimento regional e urbano e agora também doutor em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia, e a gente vai sortear esse livro. Então fiquem ligados, fiquem ligadas que a gente vai sortear também no mesmo sistema. Vou fazer uma postagem aqui no Instagram e você vai marcar 3 amigos, olha a postagem e vai estar concorrendo a esse livro aqui, que é Para Compreender o Miroski, de Danilo Uzeda da Cruz, e também eu vou mandar o Cordel do Miroski aqui do Oscar Legal Instituto. Olha, a nossa convidada já está chegando, Pernambuco Transparente aqui, já na área, a querida Raquel Lins. Então, eu sou Lucas Seara, para quem não me conhece, sou advogado, consultor, mestre em desenvolvimento e gestão social pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vinda, Raquel Lins. Prazer estar aqui falando com você, Lucas. Me avisa se você prefere que eu coloque o fone de ouvido ou se está tudo tranquilo para você. Tá dando para ouvir bem tranquilo, Então, tá bom? qualquer coisa é só avisar que eu coloco o fone. Tá Boa noite ótimo. a todos que já estão por aqui.
Boa noite para você, Raquel. Em primeiro lugar, queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Você que veio super recomendada aí pelo querido André Carvalho, da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB. E depois eu fui conhecer o seu trabalho mais a fundo do Pernambuco Transparente. Um belíssimo trabalho com relação à questão do controle social e das contas públicas. Achei sensacional. Tá bem? Então, parabéns. Desde já, começo já dando parabéns. E já convocando você é o seguinte, aqui na nossa live eu geralmente não apresento os convidados, eu digo quem são e passo a bola para o próprio convidado ou convidada se apresentar para o nosso público, porque aí ela pode destacar um pouco da sua trajetória, o que anda fazendo por agora. Enfim, fique à vontade e se apresente aí para o nosso público. Deixa eu... Lucas, para quem não me conhece, está chegando aqui, eu sou cientista política, sou especialista também na área de planejamento e gestão pública e criei o Pernambuco Transparente já há 3 anos, que é um projeto de fortalecimento exatamente da sociedade civil, para que ela possa conhecer melhor como agir e exigir fazer demandas com conhecimento realmente sobre como funcionam as nossas instituições e possam fazer um controle social com maior qualidade, né? A transparência é um dos, eu diria, o principal requisito, né? A principal, vamos dizer assim, exigência que a sociedade civil precisa fazer para que ela possa, de fato, exercer o acompanhamento de políticas públicas, especialmente do orçamento, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, né? E para muita gente ele ainda é um mistério, mas na verdade não tem muitas dificuldades da gente entender. O essencial é que a gente lute para participar da construção das leis sanitárias do país, né? Não fique de fora desse debate tão importante que, inclusive, no país já está ocorrendo nesse momento. A construção das leis para os gastos de 2022 já estão ocorrendo agora, né? Então é muito importante que a gente não deixe de fazer essa participação. Muito bacana. Então apresenta também, de cara, antes da gente entrar no orçamento, apresenta pra gente o Pernambuco Transparente. O Pernambuco Transparente eu criei exatamente porque nós temos uma demanda muito forte, não só aqui no meu estado, mas em todo o país, por governos de fato mais responsáveis, né? Então a gente tem uma situação, um cenário de grave corrupção, falta um respeito à participação da sociedade, que é algo previsto na nossa Constituição, né? Um direito que a sociedade tem de poder participar, de poder opinar sobre as políticas públicas. E eu criei com foco na região metropolitana, né? Não tinha como eu atuar no estado inteiro de uma vez. Então, o início do projeto foi centrado aqui na região metropolitana, são 14 cidades. E iniciei ele percorrendo todas as controladorias da região metropolitana, as ouvidorias também, que são setores essenciais no serviço público relacionados à execução, à fiscalização, né, do acompanhamento da boa execução do orçamento municipal, do orçamento público e também da transparência e abertura para a sociedade. Então, visitei todos aqui das câmaras municipais e prefeituras da região metropolitana e depois isso foi em 2018 e depois passei a ajudar, né, fazer capacitação da sociedade civil, lancei um portal especial de dados abertos ano passado, inclusive, e agora é isso que eu me dedico a fazer aqui no estado, além de participar, claro, de audiências públicas. Então, no próprio site do Pernambuco Transparente tem já uma seção especial sobre algumas participações que eu tive. Tem alguma coisa já introdutória sobre orçamento, mas eu devo lançar algo ainda mais detalhado sobre todo orçamento, né? Como é que você participa do orçamento federal, estadual e municipal? Porque todos eles dialogam entre si. A sociedade, por exemplo, no momento de pandemia, cobra muito moradia. Nós temos uma grave crise de moradia, foi impedido até os despejos, né, pelo STF, mas é preciso que a sociedade entenda que o município ele tem muito pouco recurso para executar, fazer programas robustos como o de moradia. Depende que o governo federal crie, né, políticas públicas para questões mais que exijam maiores recursos de execução, como é o caso de habitacionais, né,
e direitos de moradia, como a sociedade exige nesse momento. Então, quando a gente entende o que pode ser a parcela do governo federal, a do estadual e a do municipal, a gente consegue, de fato, uma maior efetividade das políticas públicas e evita também a corrupção, que eu acho que é um maior transtorno que tira de nós, né, a esperança de dias melhores aqui no Brasil. Muito bacana. E diz o site pra gente, o portal, para o pessoal poder depois visitar. pernambucotransparente.com.br. Não tem dificuldade, vai achar Não logo. tem dificuldade. Site muito bacana. Fui lá ver, conferir. Recomendo a todo mundo fortemente que acesse essa informação. Bom, vamos falar então do orçamento público, né? Que bicho é esse? As pessoas reclamam muito da falta de recursos, da falta disso, da falta daquilo, mas também muitas vezes não têm o conhecimento para fazer um controle social, para fazer uma intervenção nesse quesito. Então fala pra gente, então, em linhas gerais, o que é o orçamento público. Bom, aqui no Brasil, isso já está previsto na Constituição, certo, gente? Tanto em nível federal, estadual e municipal, nós temos 3 leis que definem como vão ser os gastos com base na arrecadação dos impostos, porque, na verdade, não existe recurso público, existe recurso que é fruto, oriundo de arrecadação, né, dos nossos entes. E aí, em nível federal, municipal, estadual, nós temos as leis chamadas, conhecidas, né, como leis orçamentárias, e que são 3, mas elas dialogam entre si. São o PPA, a LDO e a LOA. O que significam essas siglas, né, que não tem muito mistério? O PPA, na verdade, se chama Plano Plurianual. É um plano para 4 anos, né? Mas ele não é... O que ele vem, qual é a ideia dele? Tanto na nossa vida privada, nós temos não só aquele planejamento do que a gente pensa em fazer esse ano, mas uma certa perspectiva, né, daquilo que a gente quer construir, daquilo que a gente pensa em estar a alcançar nos próximos anos. Então, esse é mais ou menos a ideia do PPA. É uma ideia de um planejamento de médio prazo, 4 anos, e esse planejamento, a ideia do PPA foi muito bem pensada no nosso país para que ela fosse construída sempre a cada primeiro ano dos mandatos. E por que a cada primeiro ano e só encerrada no início do próximo? Para que a gente não sentisse os solavancos, as transições, né, eleitorais. Então, com isso, o atual mandato, por exemplo, o atual governo, ele está cumprindo o último ano do plano plurianual pensado no governo na gestão anterior. Exatamente para que a gente não sinta uma transição brusca entre os governos após as eleições. A cada ano, para a gente ter, de fato, um orçamento mais detalhado do que vai fazer nesse prazo, nesse período mais curto, nós temos a LDO e a LOA. A LDO, na verdade, né, que o nome já diz, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual é a função dela? Exatamente, ela passa um cenário, né, um panorama de como que está a situação financeira, a situação fiscal do município, o que ele espera ter para executar políticas públicas no próximo ano e as diretrizes em geral, que são estabelecidas em leis importantes que nós temos para controle de gastos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei que surgiu e veio aí no ano 2000, já tem bastante tempo, tem décadas, ela surgiu exatamente para termos um controle maior nos orçamentos públicos. Por quê? Ela estabelece um controle, pelo menos, de gastos de pessoal. Isso é muito importante, porque a nossa Constituição estabelece gastos mínimos para áreas prioritárias como saúde e educação. Os nossos governantes, eles não gastam aquilo que eles desejam em saúde e educação. Já existe um percentual mínimo que quando ele entra, ele tem que cumprir, que é para manter o bom funcionamento daquelas políticas públicas. E aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela entra ainda acrescenta à Constituição esse controle com gastos de pessoal exatamente para garantir que não falte recursos para a execução de políticas públicas, né? Então, estabelece que você tem um mínimo ali, você tem que cumprir aquele teto de pessoal. E o mais importante também é que essa lei de responsabilidade fiscal, antes mesmo falando aqui de transparência, né? Pernambuco Transparente,
antes da lei de acesso à informação, que entrou em vigor no país em 2012, ela já estabelecia que todos os entes públicos tinham que disponibilizar em portais em tempo real os gastos, a execução desses gastos previstos orçamentários, além de disponibilizar, claro, esses planos orçamentários. Então, tudo isso a sociedade tem que encontrar nos portais de transparência de qualquer poder público, seja judiciário, legislativo, executivo. E é muito importante, principalmente no nosso caso do executivo, que a gente participe da construção dessas leis. Porque muitas vezes a população, por exemplo, recorre ao legislativo para solicitar serviços, né, pedir políticas públicas diversas e que não é papel dos parlamentares oferecer esses serviços. Inclusive, nós temos uma corrupção muito elevada no nosso país, porque a população não sabe que dos nossos vereadores, dos nossos deputados, não se exige serviço nenhum, nem mesmo doações nesse período de crise. O que eles são extremamente importantes é que a gente procure esses parlamentares para que neste momento de discussão das políticas públicas, não só a gente, o próprio Poder Executivo ofereça a oportunidade de nós participarmos, né, de consultas para um orçamento participativo, vamos dizer assim, mas os nossos parlamentares também têm uma prerrogativa muito importante, que são as emendas parlamentares aos orçamentos. Então, nós podemos procurar o parlamentar que cada um de nós, aquele parlamentar que nós elegemos, certo? Mas nós podemos procurar outros, inclusive todos, né? Quando se trata de políticas públicas que são extremamente importantes. Então, nós podemos acioná-los e solicitarmos que nas emendas que eles têm direito de fazer, de sugestão a essas leis orçamentárias, isso não quer dizer que essas leis serão atendidas, essas emendas serão atendidas, são sugestões que serão analisadas, né, e aprovadas em discussão na Câmara Municipal e depois sancionadas pelo Executivo. Então, basicamente, o que a população tem que fazer é acompanhar esse trâmite, né, Lucas, que é o mais difícil também da população entender. Ela geralmente perde esses trâmites, e não somente ela, mas as organizações sociais. Por quê? Porque o orçamento público, por exemplo, de 2022, ele já está sendo debatido agora, na metade do ano. Né? Inclusive, aqui em Recife, capital, ele já foi aprovado a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece os assuntos prioritários, né? A LOA, na verdade, que a gente chama a lei orçamentária mesmo, o que ela faz é um detalhamento maior de gastos, né? Como se fosse aqueles números todos, por programas, por programas e secretarias, por exemplo. Então, é muito interessante, às vezes, analisar essa LOA, porque, às vezes, alguma diretriz que a gente estabeleceu como prioritária, quando a gente vai ver, a secretaria tinha pouco recurso para executar, não era o suficiente para executar aquela política pública. Mas a LDO, Lucas, eu sempre digo que, por mais que você não tenha conhecimentos e não goste de ver números, né, tem gente que foge de ver qualquer coisa com números, né? Então, se você não gosta de ver esse detalhamento da LOA, não tem problema. Qualquer pessoa, não importa o nível de conhecimento que você tenha, você tem um desejo para a sua cidade. Você sabe, pela sua vivência, pela sua experiência, pelo seu dia na sua cidade, você sabe as áreas que ela precisa investir mais, você tem sua opinião. Nós não precisamos concordar, certo? Entre si, né? Cada um tem direito à sua opinião. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes, ela é muito importante a participação da sociedade, porque você pode sugerir o tema. Você não precisa entrar em detalhe. Eu quero que R$2.000, 3.000, 1 milhão seja investida numa ciclovia. Não. A LDO é você dizer, eu quero ciclomobilidade, eu quero mais ciclorotas em tais e tais lugares. Então, a LDO te permite, que é sugerir a tua prioridade. E aí a LOA já é um detalhamento maior. Então, veja como essas leis, elas não são difíceis, né? Elas dialogam uma com as outras. O PPA é um planejamento de 4 anos. Ele já prevê que, caso tenha uma eleição, você tem ainda 1 ano para executar, para você não sentir
essa mudança brusca. E a LDO são diretrizes, um cenário econômico, aí a LOA vai detalhar tudo. O mais importante, eu sempre reforço e vou frisar várias vezes, o diálogo é participar. O trâmite, ele varia um pouco conforme, né, o federal, estadual, municipal, e agora nesse cenário de crise, alguns municípios até estão descumprindo os prazos. Mas, no geral, qual é o grande problema? O orçamento, gente, ele é sempre debatido no ano anterior, certo? Porque quando os nossos governos iniciam o ano, bateu lá 1º de janeiro, eles já têm uma lei aprovada, tá? No ano que vem, para ele começar a executar. Então, isso é muito importante porque tem gente que acha que o ano letivo começa, né, a discussão do orçamento, por exemplo, de cada ano vai ser discutido a partir de janeiro. E não é assim que funciona o orçamento. Como tudo no nosso setor público, ele depende de uma lei, ele só pode iniciar o ano, começar o ano tendo um orçamento já aprovado para que ele esteja cumprindo, comece as atividades dentro da legalidade. E aí, o que acontece nesse trâmite? Agora, só para citar um exemplo da capital, em maio, o executivo, gente, é que formula a lei dos orçamentos no caso dos governos. Por que ele faz isso? Porque, claro, que só ele pode entender aquilo que ele tem em caixa, certo? E o qual é a perspectiva das análises. Então, o que ele vai fazer, basicamente, no projeto das leis, da LDO e da LOA, é fazer lá, disponibilizar nesse projeto, nesse esboço, como é que está o cenário, onde ele deseja gastar, e aí ele vai enviar para o legislativo, que vai fazer as sugestões deles, que são as emendas. Né? O porquê esse papel das emendas também é muito importante. Porque os parlamentares são aqueles que estão na ponta, convivendo com a população, indo na rua, sendo cobrado por ela. Geralmente, o papel do parlamentar é aquele papel de proximidade com a sociedade. Então, às vezes, ele consegue enxergar uma necessidade de aumentar ou dizer que num determinado ano é melhor que seja investido em uma área do que em outra. E aí, essa é a importância das emendas parlamentares. Então, nesse momento de pandemia, talvez agora, no próximo ano, 2022, seja melhor investirmos, centralizar os nossos recursos, por exemplo, em assistência social, né, num cenário pensando num cenário aqui de recuperação, né, e depois a gente sabe que, eventualmente, com a recuperação econômica e as pessoas precisando menos desses recursos, a gente pode reduzir e aplicar em outras áreas. Então, é essa compreensão, essa dinâmica que existe dentro das leis orçamentárias, e as emendas são muito importantes, só que a sociedade não compreende, não sabe dessas emendas parlamentares. Né? Claro que as grandes empresas, né, as federações de indústria, então, por exemplo, a Federação, a FEComércio, a FIEP, eles têm analistas especializados, né, em acompanhar o trâmite legislativo e o trâmite orçamentário, e aí nesses momentos eles são os primeiros a chegar lá e dizerem, cobrarem certos parlamentares que são mais suscetíveis, né, a sugestões sobre o empresariado e solicitar essas emendas, né? Então, por isso eles conseguem capturar mais recursos públicos para os projetos deles. Então, a sociedade civil e principalmente as organizações, né, que tratam de assuntos de interesse público, elas precisam também desenvolver essa maturidade de saber se apropriar desse trâmite orçamentário para fazer essas cobranças aos parlamentares para as políticas que elas desejam. Então, e isso pode ser feito, como eu falei, nos 3 níveis. Então, você pode incluir até cobrar deputados federais para políticas de autismo, de mobilidade. O que importa é quanto mais nós tivermos esse conhecimento, Lucas, a gente vai subir, vai conseguir ter um país muito mais, vamos dizer assim, menos desigual, muito mais capaz de atender as situações que nós temos, né, de falhas das políticas públicas. Então, observar, monitorar esse acompanhamento e, claro, exigir também audiências públicas. As audiências públicas os parlamentares também podem fazer, né? E debater esse orçamento com abertura à sociedade civil. Então, isso é algo que é muito descumprido no nosso país, certo?
Aqui, por exemplo, a única audiência pública que foi feita foi pelo relator da comissão, então isso é algo que eu vou aproveitar nesse momento para explicar. Todos os nossos legislativos, gente, seja federal, estadual, municipal, ele tem uma chamada Comissão de Finanças. Não só a Comissão de Finanças, mas a Comissão de Constituição e Justiça, né, que a gente chama. Essas duas comissões, existe uma briga, geralmente, certo, entre os parlamentares para fazer parte dessas comissões. E por que existe essa briga? Exatamente pela importância. Todo projeto que tramita no Legislativo, ele tem que passar a ser aprovado na Comissão de Legislação e Justiça. Ela que vai dizer se aquele projeto é constitucional e atende também ao regimento interno, né? E às vezes a Constituição Estadual ou o regimento, a Constituição Municipal, a lei orgânica dos municípios. Então, essa comissão é muito importante. É como se você estivesse ali no olho do furacão, não é isso? E não somente essa comissão, mas a Comissão de Finanças. E por quê? Porque é ali que vai ser debatido as leis orçamentárias e não somente ela, mas, por exemplo, os créditos suplementares, né? Porque, embora essas leis sejam feitas e a gente tenha que cada vez mais pensá-las com um planejamento de fato efetivo, que seja cumprido, seguido à risca, essas leis, claro, elas não engessam tudo. O Poder Executivo tem também, claro, a capacidade de fazer, eventualmente, se surgir um gasto emergencial, como todos nós nas nossas casas, fazer um crédito suplementar. Isso eu digo que, inclusive, é fundamental, deveria ser uma preocupação do controle social em todo o país, porque o que acontece? Os nossos legislativos são, em geral, majoritariamente governistas, não é isso? Os nossos parlamentares, eles são, em sua maioria, são favoráveis, seja ao prefeito, são do grupo do prefeito ou do governador e por assim vai. E aí o que ocorre? Esses créditos suplementares, eles acabam adicionais, eles acabam sendo aprovados aos montes. Então, por exemplo, em Recife, nós já tivemos acho que ano passado, ano retrasado, que foi antes da pandemia, mais de 100 créditos adicionais suplementares aprovados. Então, quando a gente tem uma proporção tão elevada dessas de aprovação de créditos adicionais, a gente perde o controle do orçamento público, não é isso? A gente teve uma previsão naquelas leis orçamentárias, mas aí por alguma razão foram sendo aprovados volumes recursos e recursos adicionais sem controle nenhum. É isso? E aí entra também a corrupção, que é a captura do Estado, porque alguém vai... Todos nós vamos pagar por isso, não é verdade? E a preocupação de que a gente não deixe de acompanhar esses créditos adicionais e estabelecer critérios para isso também. Então, cabe também destacar que a aprovação dessas leis não é o fim da participação da sociedade civil, certo? Existem as audiências públicas quadrimestrais. Então, a cada período, né, esse recorte de tempo a cada 4 meses, você vai ter são 3 vezes ao ano, você vai ter uma prestação de contas do secretário de Finanças, certo? Lá na Câmara Municipal, na Assembleia Estadual e também você tem essas prestações de contas em nível federal. E aí é muito importante que você assista. Aqui mesmo, com as transmissões das sessões legislativas, dá para acompanhar tranquilamente. E essas sessões, elas não ocorrem só do setor de finanças, certo? Mas a gente tem audiências de prestações de contas quadrimestrais do exercício do desempenho financeiro, da saúde e da educação, que são políticas públicas essenciais para o nosso desenvolvimento. Então, eu sempre recomendo acompanhar essas audiências. Para essa audiência, sempre é o próprio secretário que faz, né, alguém com conhecimento de fato do que esteja sendo executado e capaz de tirar todas as dúvidas, né, necessárias. Você pode tanto assistir online como ir presencialmente. É um direito de todos nós comparecermos e tirarmos as dúvidas que desejarmos. Então, o cidadão tem aí na Constituição uma série de direitos para que ele acompanhe, monitore e participe, né, do mais importante, que é a questão da definição do orçamento público para os gastos de políticas públicas.
Muito bom. Já tivemos aí uma introdução com diversas questões, diversos esclarecimentos. Sensacional. Eu queria só aproveitar para cumprimentar todo mundo que chegou aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live. Ó, que legal. Eu sei que tem muita gente que acompanha você também que está aqui hoje. Então, ó, sejam muito bem-vindos, tá bem? Então, essa parceria super bacana. Ó, que legal. E Pernambuco Transparente. Eu muito feliz aqui com a presença da Raquel Lins, trazendo informações brilhantes, assim, de muita coisa, assim, é um tema denso também, e você com a capacidade que está tendo também de explicar isso de forma muito tranquila e com palavras até mais simples para que as pessoas possam entender, enfim, e a ideia é que os dirigentes das pequenas organizações, né, do Brasil, todo mundo, mas enfim, essas possam também, de repente, começar a acompanhar isso, né, tomar parte, né, costumo dizer que não é ficar à parte, mas tomar parte, fazer parte, né, estar à parte. Uma outra questão que a gente sempre coloca nas atividades que a gente faz, né, a gente tem um marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, uma lei nova, estruturante, que trata das parcerias, e muita gente às vezes pergunta, não, quanto é que o Miroski tem de verba para fazer parceria? Não, o Miroski não tem nada. O Miroski é a legislação meio. O orçamento ele está na política setorial. Criança, adolescente, saúde, educação, etc. Então, essa discussão de orçamento público, só para deixar muito claro aqui para o pessoal, ela não tem a ver só com o orçamento que vai financiar a atuação da organização, né, da parceria com ONG, com entidades. A gente está falando aqui do orçamento como um todo, do orçamento do poder público para a sua atuação, para as políticas públicas. Parte delas são, de fato, feitas em parceria com organizações da sociedade civil. Mas isso não impede, aliás, é até bom que os cidadãos, sejam eles em ação coletiva, né, dentro das organizações, mas o cidadão individual, o cidadão mesmo, pessoa física, digamos assim, possa ir lá, né, conversar com o vereador, conversar com o prefeito, com a prefeita, enfim, conversar com o seu parlamentar, para fazer essa incidência. E é isso que você está trazendo para a gente de forma muito, muito interessante. Então, queria já, né, dar os parabéns para você aí nessa primeira abordagem e fazer um merchandising aqui também, Raquel. A gente está sorteando esse livro aqui, que é para compreender o Miroski, de Danilo Uzeda da Cruz. Então, ó, em breve vou fazer a publicação aí do card da promoção. Você tem que estar seguindo o Oscar Legal, você vai marcar 3 amigos lá e vai participar do sorteio. Final de julho, no nosso debate, acho que legal, a gente vai estar lançando o nosso livro no final de julho e também vamos fazer o resultado da promoção nesse dia. Vai ter lançamento de livro, vai ter recital de poesia, vai ser uma beleza. E a gente vai também entregar esse livro. Queria também aproveitar para convidar o pessoal. Mês que vem, então, a gente vai ter 2 lives. A gente vai falar sobre a implementação do marco regulatório Miroski em Guaíra, São Paulo, tá? A gente vai estar com a Elaine Rosa aqui com a gente, ela que hoje cuida da parte de convênios, parcerias lá na Prefeitura de Guaíra. E vamos estar também com o Tiago Alvim, ele que é da plataforma Prosas. Vamos estar falando sobre a plataforma Prosas, que é uma plataforma muito interessante para quem capta recursos, então muitos editais circulam por lá, e o Tiago Alvim vai estar falando para a gente sobre isso. E no final do mês, vamos ter o debate, lançamento de livro e o resultado do sorteio do livro para compreender o Miroski. O livro também vai com o cordel do Miroski, tá? Para quem levar o livro, a gente vai mandar também o cordel do Miroski. Bom, feito o nosso merchandising, vamos voltar aqui para o nosso orçamento. Você falou, queria só retomar um pouquinho, né, das coisas que você colocou. A gente tem 3 instrumentos, né? O Plano Plurianual, chamado PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O plano plurianual é um planejamento de macro, né, de mais longo prazo, de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz as áreas, né, mais estratégicas, digamos assim, e a Lei Orçamentária Anual, ela detalha, né, ela traz no detalhe isso. Queria que a gente trouxesse um pouquinho os prazos para isso, que a gente nesse momento está, né, exatamente nesse momento está no prazo de discussão de algumas desses instrumentos, e é super importante a gente alertar isso, é muito oportuno a sua vinda aqui, justamente para a gente poder dizer para as organizações que ainda há tempo de você fazer essa incidência, né? Não é um negócio do passado, nem lá adiante no futuro, etéreo, é agora, já, now. Vamos, né, se mobilizar para isso. Então eu queria falar um pouquinho dos prazos e algo que você já falou, que é a iniciativa do Executivo, mas ela passa pelo Legislativo. Então é importante também de fazer essa incidência junto com as casas legislativas. Fala um pouquinho mais
desses pontos para a gente. Então, uma coisa que é muito importante, que às vezes hoje mesmo eu falando com uma pessoa rapidamente sobre esses instrumentos, ela confundiu. Então, o legislativo, embora ele não tenha a prerrogativa, ele tem que fazer leis, mas essas leis, exatamente por existirem esses instrumentos orçamentários, eles sempre, quando fazem uma lei, eles não podem invadir essa previsão já estabelecida nessas leis orçamentárias. Então, por isso que se diz que os vereadores não podem fazer leis que gerem gastos aos municípios, por exemplo, né? Mas eles têm um papel extremamente importante no orçamento, que são as emendas orçamentárias. Então, no geral, no início do ano, por exemplo, no início desse ano, em maio, a Prefeitura do Recife enviou para a Câmara Municipal o projeto. E aí, como existe a comissão, né? Eu falei da Comissão de Finanças, então o projeto chegou lá na comissão, tramitou na comissão, então aqueles que quiseram fazer as considerações, existiu a audiência pública, né? O secretário foi lá esclarecer aos vereadores, então isso é muito importante, gente. Os vereadores, nem os nossos deputados, eles fazem nada solto. Existe uma audiência pública que o secretário vai lá, esclarece aos vereadores todos aqueles números, aqueles gastos. Essa audiência é pública, então qualquer cidadão interessado tem o direito de acompanhar. E aí, nessa audiência pública, adicionalmente, os vereadores podem fazer as deles para esse debate de emendas junto à população, certo? Então, aqui em Recife, nós tivemos uma vereadora, que foi a Liana Cirne. Ela fez uma audiência com a participação da sociedade e convocou vários movimentos que ela tinha conhecimento. Então, isso é muito importante, que às vezes eu cobro muito isso. Cadê a divulgação nos perfis institucionais dos nossos legislativos sobre essas audiências, né? A gente não vê. Então, é um processo que passa batido pela sociedade civil, porque essa convocação não é feita. E ela não é feita a tempo e nem da maneira adequada. Porque, por exemplo, poderia ser divulgado amplamente nas rádios, poderia haver entrevista na televisão convocando a sociedade. Então, a gente fica dependendo de que haja uma boa postura, uma boa disposição e vereadores e parlamentares realmente representativos, né, que façam esse espaço de abertura para a sociedade e de convocação. Então, e aí, não cabe nós, só a gente, certo, esperarmos. Então, a gente tem que cobrar dos nossos vereadores, dos presidentes das câmaras, dos presidentes da Assembleia Legislativa. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto, isso depende, tá, Nelson? Eu vou responder algumas coisas aqui. Alguns legislativos, a nossa Câmara Federal tem uma comissão de legislação participativa, certo? Basta você joga no Google, comissão de participação da Câmara dos Deputados. Ela, inclusive, isso é muito bom, tá? Porque ela possibilita intervenção no orçamento. E ela tem um perfil no Instagram que vocês podem acompanhar, porque elas fazem muitas audiências públicas, convidam muitos especialistas. Inclusive, isso é uma coisa que eu estou lutando através do Pernambuco Transparente, é levar essa comissão para as nossas câmaras municipais, para a nossa Assembleia Estadual, certo? Para a gente ter o mesmo que já existe no Congresso. E todos nós podemos lutar isso, se tiver gente de outros estados aqui acompanhando, podemos lutar por isso em todo o país. Então, essa comissão ela é muito importante porque fornece exatamente essa oportunidade, Nelson, né? Que é a população sugerir projetos através dessa comissão de participação, né? E diversos, não precisa ser o do orçamento, qualquer um. Basta você ter o quórum para isso, né? A participação, a assinatura das pessoas. Então, se você não participou aqui em Recife, certo? Nós tivemos um PPA participativo. Foram instalados totens digitais, mais de 10 mil recifenses participaram. O PPA é muito importante, gente, essa participação no PPA, porque é como a lei, o nome já diz, né? Plano plurianual. Então, são 4 anos, gente. São 4 anos a interferência dela. Aqui no estado de Pernambuco, Caruaru também fez um PPA participativo e Jaboatão. Mas é muito importante que vocês participem do orçamento de 2022, está sendo construído agora. A LDO de Recife já foi aprovada, certo? Já foi aprovada, foi semana passada ou retrasada, a LDO já foi aprovada, mas tem a LOA ainda. Então, se na cidade de vocês a LDO já foi aprovada, tentem correr para uma emenda à LOA, certo? Para que alguma coisa que ainda possa ser feita dentro dessas leis. Então, esses trâmites, eles variam, porque nós
Mas, no geral, é assim, no início do ano é enviado pelo Executivo para o Legislativo, porque tem esse período de tramitação, né, isso que na Comissão de Finanças e também das audiências, caso os vereadores desejem, e também fazer as emendas, e volta depois para o Executivo. É aprovado, né, votado, se o projeto há um consenso, e depois enviado para o Executivo, que sanciona ali por volta de outubro, novembro, certo, gente? Então, não pensem que é sancionado no próximo ano, é tudo dentro desse ano. E aí ele já inicia o primeiro dia de janeiro tendo a lei já executando os recursos conforme o que foi aprovado. Então, e o mais importante, gente, participar desses processos é fundamental, porque não existe, como eu falei, mágica. Ele executa, os nossos governos executam aquilo que foi previsto nessas leis. Fora esses créditos suplementares que a gente tem que fiscalizar. Porque se nós fizermos quanto mais nós fizermos essas leis serem bem construídas, certo? E bem debatidas, a gente consegue fazer um controle fiscal de fato no país que faça que nossas políticas públicas, nossa dívida pública, tudo esteja dentro dos conformes e a gente tem uma segurança maior nessa construção de debates sobre aquilo que a gente necessita. Então, isso é muito importante também. Sobre os trâmites, então, eu recomendo o seguinte, façam uma pesquisa no Google mesmo, entre na Câmara Municipal ou na Assembleia do Estado de vocês e verifiquem. Ou então joguem no Google mesmo, certo? LDO, LOA, nome da cidade, vejam qual é a última notícia, porque ela deve ter o trâmite certo sobre isso, às vezes há uma modificação. Cabe destacar ainda que no governo federal, gente, o orçamento federal, existem emendas orçamentárias que não são só individuais. Então, existem as emendas de bancadas. O que é a emenda de bancada? É a emenda de um grupo todo do Estado. Então, todos os deputados de Pernambuco podem se juntar. É o caso aqui, há muitas obras, para quem é de Pernambuco e estiver assistindo, obras muito vultosas, que exigem muito aporte de recursos, como recursos hídricos, né? Isso, as nossas barragens, algumas estradas. O que acontece? Isso é feito com emenda de bancada. Então, o governo estadual, ele reúne o grupo todo de deputados que nós temos e diz, gente, isso é uma prioridade, a gente precisa fazer essas obras aqui. E aí a emenda aí todo mundo coletivo diz, nós vamos colocar nossa bancada para finalizar esse projeto. Outra coisa que pouca gente conhece é que em alguns parlamentos, o cumprimento dessas emendas é tornado impositivo. Então, aqui na Assembleia Legislativa, a gente teve um movimento nesse sentido, e no governo federal existem algumas emendas, se não me engano, as individuais, que foram tornadas impositivas. Então, o governo ele tem que cumprir. Por que isso ocorreu? Porque muitas câmaras municipais lutam para tornar as emendas impositivas. Para não ficarem, essas sugestões não ficar a mercê, quando são aprovadas, né, porque eles vão votar isso. Então, se a lei for aprovada com essas emendas, eles não querem ficar, os nossos parlamentares não querem ficar a mercê de um jogo político, né? Isso, se o governante não quiser executar aquelas emendas porque foi, por exemplo, de um parlamentar de oposição. Então, o cumprimento, por mais que essas emendas sejam sugestões, elas são muito importantes. Cabe destacar ainda também que é importante haver um controle social também sobre essas emendas. Então, é muito importante que a gente exija transparência sobre a execução delas, porque e saber que aquilo é uma emenda. Aqui na Assembleia Legislativa existe uma partezinha para a transparência das emendas parlamentares. Mas no governo federal é muito comum a gente ouvir falar de corrupção com as emendas, desvio com as emendas federais. E por quê? Muitas dessas emendas que são transferidas para os municípios são executadas, né, através de projetos das prefeituras. Então, mesmo que o parlamentar direcione, existiu algum tipo de corrupção ali, né, porque quem está na ponta executando não é o próprio governo federal, é uma prefeitura. É muito importante que exijam transparência dos seus parlamentares e até participação nessas emendas. Aqui em Pernambuco, a gente teve o deputado Túlio Gadelha, que abriu um site para as emendas, para que a população sugerisse, onde ele colocou alguns projetos, fotos, descrição daquilo que era o propósito, que a população votasse onde seriam direcionados os recursos dele como deputado federal.
Então, a gente precisa cada vez mais, inclusive, trazer essa participação para o nível federal, porque às vezes ele ainda ocorre num nível local, a gente está ali pressionando, mas a gente perde muito esse contato, né, com os nossos deputados federais e nossos deputados estaduais. Então, é importante trazer essa participação para esse nível também, né? E principalmente porque são recursos muito grandes, vultosos, milionários. Lucas, eu preciso que você fale mais alto, acho que eu estou te ouvindo pouco. Tá algum problema no teu áudio? Traz o microfone mais para perto, não sei. Tava tudo bem. Vocês estão sentindo problema no áudio, gente? Quem tá acompanhando? Tá melhor agora. Tá melhor. Tô te ouvindo. Tá. E se apropriar, né, gente? Porque, por exemplo, nós estamos num momento de pandemia, certo? O que está acontecendo aqui em nível local? As pessoas estão exigindo auxílios dos municípios. As pessoas querem auxílio para os artistas, auxílios para os esportistas, auxílios diversos. Só que o orçamento da maioria das nossas cidades, mesmo eu estou falando de cidades ricas, certo? A maior parte dos nossos impostos, ele fica centralizado. Por mais que a gente pague aqui, todos nós prestamos contas aqui, a Receita Federal. Por quê? A maior parte dos nossos recursos, ele fica retido na União, né? A gente tem um pacto federativo, como a gente chama, né? Aqui no Brasil, que a maior parte dos impostos, ele fica, a maior fatia do bolo vai para a União. Por isso que depois... Raquel, né, só me dá um pouquinho. Estão me ouvindo agora? De fato, eu tive um probleminha com o meu áudio, mas agora tá ok, né? Tá sim. É porque o pessoal reclamou muito aqui no chat. Eu peço desculpa, pessoal. Tive um probleminha aqui no áudio, mas já estamos de volta. Desculpa te interromper, Raquel. Por favor, você pode retomar aí o seu raciocínio. Desculpa, mil desculpas. E aí, esses impostos, gente, eles ficam centralizados na União e depois a União reparte esse bolo. A maior parte dos nossos municípios, chega a ser 60% a 70% dos recursos, mesmo os mais ricos, são transferências. Então, vem do governo estadual ou federal, né? O governo estadual, eles têm o ICMS, né? Isso que é um imposto muito importante. E é inclusive interessante que a gente entenda essas ferramentas, certo, gente? Porque a gente tem imposto verde, a gente tem ICMS ecológico, né? Tem todo um mecanismo institucional aí de incentivos através dos orçamentos. E aí, essa fatia, gente, então, por exemplo, para políticas públicas, retomando aqui o que eu falei no início da nossa conversa de hoje, uma política de habitacionais, ela depende de uma política pública do governo federal para que ele entre com a maior parte do orçamento e aí o município entre com o que a gente conhece na gestão pública de contrapartida. Então, a contrapartida dele, vamos supor, um habitacional que custe 21 milhões para sair do papel. O governo federal entra com 20 milhões e aí o município entra com 1 milhão, 500 mil, aí vem o governo do estado da outra fatia, mas não pode ser ele o que vai entrar com os 21 milhões, porque por mais que a gente pense que a gente tem muito recurso, aqui também, geralmente os municípios que arrecadam mais também tem uma população maior. Então, a gente vai repartir esse bolo, é muito pouco para cada habitante. Né? Então, precisa desses recursos para funcionar a educação, funcionar a saúde. Né? Então, é muito difícil porque o habitacional é um investimento. Você vai criar algo que não existe. Né? Então, a gente precisa entender os níveis de onde a gente exige as políticas públicas para que, de fato, esses orçamentos casem. Né? Então, os movimentos que existem, eu recomendo sempre que estude como que cada ente pode contribuir para que aquilo se transforme realmente numa realidade.
Você deu uma deixa super interessante que eu queria explorar um pouquinho, que é, a gente fala muito aqui no nosso canal com pequenas organizações do país inteiro e a gente tem uma atenção especial com aquelas que estão no interior dos estados, né? Maranhão, Piauí, a gente tem gente desse país inteiro que assiste tanto aqui ao vivo quanto o registro que fica no Instagram e no nosso canal no YouTube. Uma das preocupações que a gente sempre pergunta aos nossos convidados, enfim, qual a dica que você tem para pequenas organizações que estão lá no seu município achando que estão isoladas ali, fazendo a sua atuação? Dá uma dica prática para essas organizações. Eu recomendo, primeira coisa, criar um fórum onde você possa trocar ideia com outras entidades. A gente nunca consegue agir sozinho. Outra é vocês sempre compartilharem entre si editais. Por mais que a gente não depende só, não existe só o governo federal ajudando, nós temos grandes empresas, não só do país, mas fora do país, governos também com políticas de ajuda internacional. Então, o governo dos Estados Unidos, a Inglaterra, França, sempre tiveram recursos disponibilizados para organizações e entidades de outros países que sejam formalizadas juridicamente, né? Então, para receber muitos desses recursos é necessário apenas que você tenha uma formalização jurídica, um estatuto, né? Às vezes um local, uma sede. E eu recomendo isso também. Tem um website, né, que as pessoas possam conhecer sua missão, visão, valores, né? O que você pretende alcançar com o teu trabalho. Sei que muitas pessoas que estão surgindo agora com vontade de ajudar no país estão surgindo sem muita formalização jurídica, mas um website você pode construir, tem formas de construir gratuitamente um website, e assim você fortalece a questão da captação dos recursos, né? Então, e troca de experiências sobre gestão, né? Como você melhora a tua rotina, os teus processos, o teu trabalho. Sempre a troca de ideia. Aqui, por exemplo, em Pernambuco, eu falo isso com muita esperança, né? Aqui em Pernambuco surgiu um fórum ambientalista e é interessante ver como eles, mesmo muitos deles são pessoas e ativistas com muito pouco recurso para, mas que um foi lá e foi somando com outro, se sabia fazer uma plaquinha decorativa, foi lá, cara, eu vou na tua sede do teu projeto e eu vou pintar, vou fazer uma arte legal lá e vai melhorar teu espaço. E assim é incrível como está crescendo esse cuidado ambiental aqui nas nossas cidades através da parceria. Então, sempre recomendo que façam esse espaço de troca, discutam essa questão da incidência nos orçamentos, sejam eles no público, seja como, né, estar atento aos editais com oportunidades surgindo. Esse ano foram muitos editais, mesmo exigindo, às vezes até não exigindo a parte jurídica, certo? Poderia ser qualquer ativista lutando por uma situação melhor da sua cidade. Então, isso é muito importante. Muito bacana, muito bom. Queria, mais uma vez, então, reiterar, gente, ó, Para Compreender o Miroski, de Danilo Zeda. Nós vamos sortear esse livro no final de julho, sai o resultado. Em breve eu vou postar aí o card da promoção. Você vai comentar lá no card, tem que estar seguindo o nosso perfil, Oscar Legal, no Instagram, e vai comentar lá no card e marcar 3 amigos, e vai levar também o Cordel do Miroski, autoria de Zezão Castro, uma produção aqui do Oscar Legal. Tá bem? Então, convidando todo mundo e convidando vocês, mês de julho, nós vamos ter 2 lives, uma com Elaine Rosa, ela vai falar sobre a implementação do Miroski em Guaíra, São Paulo. A gente vai estar com o Thiago Alvim falando sobre a plataforma Prosas, uma bela oportunidade de entender como é que funciona a plataforma, muitos editais por lá, então quem capta recursos conhece, tem a obrigação de conhecer até, e vamos ter o lançamento da nossa publicação também no final de julho. Mais novidades a gente divulga em breve aqui nesse canal, aqui no Instagram e nas redes. A gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente tem os grupos no WhatsApp. Então, você que quiser acessar o grupo do WhatsApp, todo dia tem notícias sobre gestão social, sobre a parte jurídica das organizações, sobre políticas públicas. Então, vai lá. Não tem dia de domingo. Dia de domingo a gente descansa, mas todos os dias tem conteúdo. Também no Telegram a gente está aí nas principais redes sociais. Enfim. Bom, Raquel, a gente está caminhando para o final.
costumo dizer aqui que quando a live é boa, a gente pisca o olho e a live está acabando. Realmente, 1 hora não dá. A gente conversou muita coisa. Eu tinha uma dúzia de perguntas ainda que eu já tinha, que a gente tinha meio que conversado, e surgiram mais algumas pelo meio do caminho. Mas eu vou fazer uma pergunta que deixa eu ver aqui, Zeneide Dantas mandou, falando sobre as emendas positivas, as emendas impositivas, que elas são muitas vezes direcionadas para as entidades da sociedade civil, né? E são repassadas para um órgão público e são direcionadas para as organizações. Se você pode falar alguma coisa sobre isso para a gente. Também tem comentário aqui sobre dotação orçamentária e emendas de orçamento, sobre elogiando, enfim, vários retornos, mas queria que você falasse um pouco para a gente sobre as emendas positivas. Essas emendas, a rigor, quando elas são direcionadas para as organizações, elas obedecem ao marco regulatório, ao MIROSC, mas não tem o chamamento público, porque ela já é direcionada, né? Então, fala um pouquinho para a gente disso. Olha, as emendas impositivas, em geral, pelo menos o comportamento que eu tenho visto, ela não tem tanta essa especificidade, mas ela exige certo direcionamento para assuntos importantes, temas importantes. Então, se você tem uma entidade que atua em autismo, certo? Você pode fazer uma emenda que seja direcionar recursos para suporte e apoio de entidades voltadas para autismo. Como ele vai, para quem exatamente, para quais organizações ele vai fazer isso, ele não detalha. Mas que você já está ali assegurando que haja esse incentivo de recursos através dessas emendas. O que é importante é que você entenda que para trabalhar com o setor público precisa ter toda uma estrutura legal, né, um arcabouço já, ter transparência. A lei de acesso à informação, que é outra coisa importante, ela, no momento em que você recebe aporte ou pretende receber aporte de recursos financeiros públicos, ela também vale para você, ela também vale para a tua entidade. Então, isso é muito importante que você esteja atento quando quiser também ter direito a apoio ao recurso público. Eu queria também dar uma última sugestão para os que estão assistindo e quiserem entender esse assunto com muita facilidade, que foi até o que você me pediu, Lucas, que existe uma série que vocês podem acessar no YouTube, que se chama Orçamento Fácil. É uma série que foi feita pelo Senado Federal. Muito boa, absolutamente recomendável. Super conhecida, milhares de pessoas já assistiram no país, que ela é uma série muito didática, explicando cada um desses instrumentos, trâmite legal, então não tem mistério para vocês. Raquel, eu não entendo, vai continuar sendo um mistério, não tem problema, essa série te explica tudo, certo? Então, LDO, PPA, toda essa dinâmica, como elas funcionam, essa série tem. Em breve, para quem é de Pernambuco, eu vou disponibilizar uma série só especial para entender orçamento e todas essas dinâmicas de orçamento participativo, quem é que já faz, como é feito. E sugiro o seguinte, qualquer dúvida, estou à disposição, pode entrar em contato pela mensagem, pelo privado do Pernambuco Transparente, que eu respondo, eu ajudo. E aí a gente vai seguindo e trocando ideias sobre essas questões. O mais importante, para finalizar nossa participação, exigir agora correr. Se na sua cidade você não conseguiu participar, cuidado para não ser engolido, certo? A tua participação. Porque uma vez encerrados esses prazos de tramitação legal, fica impossível praticamente, a não ser que você vai ter um desafio extra, que agora abrir um crédito orçamentário, né? Então, é uma complicação muito mais delicada do que você fazer nesse período. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. E eu queria te dizer, Lucas, que é um tema que não tem mistério. Se a gente pesquisa, vai no YouTube, hoje tem centenas de vídeos explicando isso, certo? É só mais. E quanto mais você participa, mas você vai compreendendo como esses mecanismos funcionam e também as falhas. E, ao mesmo tempo, aqueles que de fato representam e abrem espaço para a sociedade. Você vai ver se teu prefeito, de fato, é tão aberto quanto ele diz ser nas redes sociais e quanto teus parlamentares são, de fato, voltados para essa escuta com a sociedade. É assim que a gente vai descobrindo com quem, de fato, a sociedade pode contar para participar mais, estar mais ativa.
Muito bom. E, inclusive, naquele discurso, né? Todo político faz aquele saúde, educação, moradia. Saúde. Claro, aí você vai ver no orçamento, quando ele ganha, vai lá ver no orçamento quanto é que tem, de fato, para essas temáticas. E aí você descobre se realmente era um discurso apenas, né? Retórico, ou se de fato há uma atuação para essas temáticas e tal. Tem uma frase que eu nem gosto tanto, mas que para esse fim ela serve bastante, que é, né, o cara diz, lugar de criança é na escola, e o outro diz, não, não, lugar de criança é no orçamento, porque se não tiver no orçamento não tem escola. Então, para esses fins, essa frase serve, e aí demonstra realmente, como você acabou de dizer, com quem é que a gente conta, com quem é que a gente pode reeleger, quem é que a gente pode celebrar por uma boa gestão, porque se ele não coloca no orçamento, de fato, não é um bom gestor e não se tem compromisso com aquilo que ele fez de discurso político. Gente, então a gente está... Opa! Só para encerrar, Lucas, dizendo, que depois é fiscalizar os portais de transparência, certo, gente? Que é para isso que eu estou aqui, Pernambuco Transparente, de explicar como utilizar essas ferramentas. Aqui em Pernambuco a gente tem um portal especial do Tribunal de Contas, que é o Tome Conta. Outros estados... Muito bom. Que é de fiscalização do orçamento. E o Tome Conta aqui, ele é muito bom, porque ele já elenca a ordem dos gastos, de cima para baixo, em obra, em saúde e educação. Então é muito bom você ver o que de fato se tornou prioridade na execução. E pedidos de informação. Se você quer saber se determinada política, determinado assunto foi de fato cumprido, faça pedido de informação. Aqui mesmo eu escrevi um artigo especial, tá, gente, sobre os 9 anos de acesso à informação lá no site Pernambuco Transparente. A gente tem uma associação de ciclistas, Luca, maravilhosa, que ela deu tanto trabalho à prefeitura, porque ela já fez mais de 300 pedidos, somente ela, para saber o que tinha sido feito em relação à ciclomobilidade. E aí eles fazem um relatório maravilhoso, que eles fizeram no YouTube, né, explicando o que tinha avançado ou não. Então é a partir daí que a gente vai lutando pelas causas que são necessárias, né? Muito bom, muito bem. Eu adorei esse exemplo aí do grupo de ciclistas. É isso mesmo, tem que continuar, 300, 500, 1000, que seja. Tem que participar, tem que tomar parte, tem que fazer parte. Não tem que ficar à parte, nem à margem. Tem que estar junto, tem que chamar o orçamento e dizer que é seu, né? Um orçamento para chamar de seu. Gente, então a gente está finalizando aqui. Muito bacana hoje essa conversa sobre orçamento público com a Raquel Lins. É uma pena que em 1 hora a gente não consegue dar conta de tudo. Quem sabe a gente faz outras atividades no futuro aí com a Raquel e com o Pernambuco Transparente. O trabalho é sensacional, recomendo fortemente que sigam por lá. Então, para fechar, eu queria só reiterar e convidar todo mundo, mês de julho, a gente vai estar divulgando aí a agenda, mas a gente vai estar com a Elaine Rosa falando sobre o Miroski em Guaíra, São Paulo. Vamos estar com o Thiago Alvim falando sobre a plataforma Prosas e vamos estar lançando 1 ou 2 publicações, ainda estamos aí resolvendo, mas pelo menos uma publicação a gente está lançando no final de julho e também tem o resultado do novo sorteio que a gente está fazendo do livro Para Compreender o Miroski, do Danilo Zeda. Para participar, então, você vai aguardar um pouco, essa semana ainda eu devo estar publicando o card aqui no Instagram, então você vai seguir o nosso perfil no Instagram, vai comentar lá, vai marcar 3 amigos e você vai estar concorrendo ao livro do Danilo Zeda, o Cordel do Miroski, adesivo do Oscar Legal, enfim, a gente vai fazer um pacote bacana aí e vamos mandar para a pessoa. Nós fizemos um sorteio no mês passado, 2 pacotes de livro do GIF, um saiu aqui para Feira de Santana, na Bahia, outro saiu para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi muito legal, muita gente participou, enfim. Então, é isso. Queria agradecer por demais a Raquel Lins, de coração. Muito, muito obrigado. Foi muito legal, esclarecedor, né? Como eu disse, uma pena realmente que a gente tem pouco tempo para tratar de um assunto tão denso, mas você trouxe de forma brilhante todos esses conceitos, todas essas discussões e entregou, que é isso que a gente precisa, entregar para as organizações de forma inteligível, de forma que elas possam entender, compreender e de forma que elas possam se sentir mobilizadas a intervir nessa atuação. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a você. Obrigado a todo mundo que esteve por aqui. Boa noite a todo mundo. Até mais. Tamo junto. Obrigada a todos que assistiram, que acompanharam. Tem muitos cursos online aí da CGU, do ENAP, são gratuitos. Vocês encontram online sobre orçamento, tá? Da escola do TCU.
Na rede social do Pernambuco Transparente eu vou compartilhar também um pouco desses cursos para vocês, mas saibam que podem encontrar materiais diversos sobre isso, né, para ganhar esse conhecimento e se aprofundar. Muito obrigada por todos que ficaram aqui até o final. Uma boa noite, Lucas. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho também, que é necessário de ter gente aí focada em cada vez mais profissionalizar e fortalecer a atuação da sociedade civil. Muito obrigado mais uma vez, então, Raquel. Boa noite. Tamo junto. Até mais, galera. Valeu!